Oi, turma do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, com Manuel Filomeno Miranda. Continuação do capítulo 19, A Linha de Frente. Naqueles dias, recebemos novos companheiros para o trabalho de mudanças que se integraram às equipes, enquanto nosso grupo permaneceu em atividade desobsessiva na sede em que nos hospedávamos. Embora houvesse sempre atividades a atender desde o início da nossa participação junto às equipes de médicos e paramédicos que se dedicavam a atender pandemia, chamou-nos a atenção os denominados grupos linha de frente e grupo de risco. Aquelas pessoas mais vulneráveis à contaminação por diversas razões, a idade avançada, alguma enfermidade desgastante, os médicos e atendentes, todos aqueles que lidavam diretamente com os enfermos e que cuidavam da limpeza e manutenção do hospital. A pouco e pouco, fomos acompanhando o contágio em diversos médicos que, embora atendidos de imediato, não resistiam e desencarnavam com as mesmas dores e aflições dos pacientes. Estávamos diante de colossal programa de investimento na mudança vibratória dos habitantes da Terra e da própria morada, que oferecerá melhores condições às futuras edificações da família universal unida. Aqueles trabalhadores encarregados do socorro imediato e posterior, todos que trabalhavam sob o risco de contágio, por estarem mais perto dos enfermos, corriam mais risco de enfermarem que os demais. Qual a razão por que se encontravam expostos num exemplo de abnegação e fidelidade à profissão abraçada? Conheciam os riscos e perigos expondo as suas existências ao vírus letal, mas muitos ignoravam e desconhecem que, ao contraírem a doença e desencarnarem, estão resgatando crimes que praticaram contra a humanidade nos passados dias dedicados à ilusão. Sempre haverá mártires, conscientes ou não, em todos os processos evolutivos da nossa casa planetária. Candidataram-se antes do berço para socorrer os irmãos, mesmo que ao preço alto da vida física e do além-túmulo, para onde retornam. Sob o carinhoso amparo, prosseguem auxiliando os demais enfermos nos diversos estágios da doença. Fosse a sociedade mais consciente de sua origem divina e dos incontáveis recursos espirituais que podem auxiliar o ser humano a prosseguir a indumentária carnal, as forças dos dois planos da vida se uniram em benefício da causa comum, a conquista do progresso moral, preservando-se assim do desgaste doloroso das condições inferiores de sofrimento, sendo mais saudável do que se encontra. Todos nós, espíritos interessados no bem da humanidade diligentemente, estamos em contínuas tentativas de comunhão recíproca, evitando-lhe, assim, danos e amarguras mais afligentes. No caso em tela, estamos ao lado de cada enfermo para confortar-lhe a alma, atenuar-lhe o pavor da morte e ajudá-lo, quando necessário, libertar-se da realidade das células em decomposição para adquirir a harmonia essencial à felicidade. De imediato ao decesso, conduzimos-los aos nosocômios espirituais, onde se refazem e se repõem espiritualmente. A vida e seus impositivos não cessam nunca. Tudo vibra, movimenta-se e desenvolve-se no universo sustentado pelo hálito divino. As nossas atividades nos acampamentos hospitalares de emergência, no momento, são muito complexas e bem diferentes daquelas que ocorrem nas unidades de terapia de urgência ou nos recintos menos favoráveis, onde expugem as suas dívidas. Credores do nosso carinho pelas lições de sacrifício a que se expõem são aqueles que desencarnam enquanto salvam vidas que devem permanecer nas paisagens físicas. Os que se recuperam nem sempre se recordam daquelas existências que sacrificaram para que a sua pudesse permanecer. Eles propiciam tempo para que vacinas salvadoras possam ser conseguidas e superem as etapas experimentais para a salvação do futuro, qual ocorre com anteriores epidemias e calamidades hoje sob controle. Não podemos olvidar do estoicismo humanitarista do Dr. Albert Bruce Sabin, que renunciou a quaisquer benefícios econômicos da patente da vacina a fim de banir na Terra o vírus da poliomielite, que ceifou milhões e deformou número incontável de vidas. Graças à sua grandeza moral e renúncia, a paralisia infantil logo mais terá desaparecido, porque todos têm direito ao uso do medicamento salvador gratuitamente. Quando os vieses políticos e os interesses econômicos cederem lugar ao amor e ao dever, os direitos dos descobrimentos desses fenomenais auxílios dos laboratórios, a humanidade estará no esplendor da regeneração. Compreendíamos isso na clínica em que estagiávamos, auxiliando os médicos e seus enfermeiros no correto atendimento do produto que debela a doença e que tem ajudado grupos experimentais e servido de base para a ampliação terapêutica do combate à doença exterminadora. Descem ao planeta
Nessas horas amargas, verdadeiras legiões de filhos da luz, a fim de que o sol do amor continue diminuindo as sombras do egoísmo perverso e dominador. Bom, até aqui, gente, o que a gente entende? Que os médicos e enfermeiros já sabiam, né? No inconsciente, eles já nasceram aqui no nosso planeta sabendo que esse momento ia acontecer. E que eles iam ser os mártires aí do momento, né? São pessoas que nós temos que aplaudir. Pessoas que deram a cara a tapa, que se colocaram diante da doença, enfrentando esse vírus para tentar salvar vidas, né? Então, são pessoas que são tidas como heróis, né? Bombeiros, médicos, enfermeiros, paramédicos, os faxineiros de hospital, as cantineiras de hospital, né? Que fazem a comida lá do hospital. Pô, esse pessoal são tidos como heróis, né? E eles foram infectados, grande parte deles, eles se colocaram em risco e eles acabaram tendo um desencarne devido ao contágio com essa doença. Mas já era algo esperado. No seu íntimo, essas pessoas tiveram problemas em outras vidas, né? Fizeram algum mal à sociedade em outras vidas, e nessa eles vieram resgatar dessa forma, fazendo bem. Olha como Deus é maravilhoso. Ninguém errou o caminho, ninguém desencarnou fora da hora, né? Por mais doloroso que seja para a família imaginar isso, é a pura real, né? Então essas pessoas, os médicos, enfermeiros, por mais jovens que fossem, eles já sabiam que eles iam passar por isso devido aos débitos do passado e que dessa vez vieram resgatar fazendo o contrário, né? Já que fizeram mal, deram prejuízo a pessoas no passado, dessa vez eles vieram para fazer o bem. E com a missão cumprida, esses espíritos acabam evoluindo, né? Então olha como Deus é maravilhoso, não tem nenhuma folha que cai realmente se Deus assim não desejar. E aqui ele também fala da questão, né, de você procurar sempre manter o pensamento nas coisas boas, né, você ter o desejo de fazer as coisas boas sem querer nada em troca, como ele citou o Sabin aqui, né, que foi o criador da vacina contra a poliomielite. Ele não desejou o dinheiro, ele não desejou a riqueza, ele não desejou o nome, ele só queria fazer o bem e ele fez, ponto. Então aqui ele fala como é importante isso, a partir do momento que a sociedade, que as pessoas começarem a ter esse pensamento de querer fazer algo pelo bem comum, sem desejar nada em troca, aí nós vamos estar com o pezinho na regeneração. Então, enquanto ainda houver pessoas que se aproveitam dessas situações para ganhar, né, para ter lucro em cima da tristeza, da tragédia, da doença, da morte de outras pessoas, ainda nós estamos ainda no meio aí das provas e expiações. Mas isso tudo está passando. Vai ter pessoas que vão surgir com receitas aí, com medicamento, com curas, né, para o bem comum, assim como o Sabin já iniciou. Então isso já mostra a grandeza de um espírito, de querer fazer algo sem querer nada em troca, né? Então, quando esse momento chegar que pessoas fizerem algo pelos outros e que ela não deseja nada em troca, ela está com o pezinho na regeneração. Então, vamos lá. Vamos trabalhar para a gente chegar nesse momento, para a gente chegar nesse ponto, né? De fazer, lógico, todo mundo precisa ter dinheiro, não é isso? Precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Mas a gente não precisa fazer isso o tempo todo, né? Eu só vou ajudar um amigo numa obra, por exemplo, se ele me pagar o almoço, ou se ele me der uns 50 reais por dia, aí eu vou lá como servente de pedreiro. Pô, é um amigo, vai lá e faça, ajuda teu amigo. Não queira nada em troca, não peça nada em troca, né? Então, quando esse momento chegar, nós estaremos de fato com o pezinho nessa transição para a regeneração. Que chegue logo, né, gente? Vamos lá, vamos começar a agir para isso.